Excelente. Para você, professor, para você, Mayara, para ambos, a Bíblia traz as características, ela caracteriza a música que deve ser reproduzida e cantada na igreja, ou até fora dela, pelos que desejam adorar a Deus? Olha, a Bíblia, ela caracteriza, porém a gente precisa entender o contexto, senão a gente vai correr o risco de literalizar aquilo que a gente gosta e separar daquilo que a gente não gosta. Uhum. Então entenda, havia música dentro do templo? Havia. Eram os levitas que ofereciam esse serviço de cântico, né? E qual era o tipo de serviço de cântico oferecido dentro do templo? Era um serviço de cântico que estava voltado para poder impressionar a mente do adorador em relação àquilo que acontecia dentro do templo. Então, uma vez eu ouvi uma especialista, não só uma especialista, uma musicista e doutora em música lá da Andrews explicando essa questão, né? Andrews é uma das nossas universidades, né? Que fica nos Estados Unidos. Onde eu estudei. Você estudou lá, né? Você conheceu a doutora Adriana Pereira? Sim, Getro? somos amigos. Então, ela é fantástica, né? Eu gosto muito de um seminário que ela fez uma vez aqui no Brasil. Eu achei muito interessante o que ela falou. E ali ela vai explicando que essa questão da caracterização, essa questão, né, da caracterização musical dentro da Bíblia, ela é contextual. Então veja, dificilmente você encontraria uma música um pouco mais percussiva dentro do templo naquele contexto. Por quê? Porque a música percussiva naquele contexto era uma música que representava alegria. Então geralmente quando você vai para o livro de Salmos, o Salmo 150, por exemplo, né, que vai falar ali, louvai o Senhor, e aí ele vai começar ali, louvai o Senhor com instrumentos musicais, e ali vai dar uma lista de instrumentos musicais. Danças e músicas percussivas estão incluídas ali como um louvor ao Senhor, certo? Só que isso não iria acontecer dentro do templo naquele contexto por conta do que estava sendo apresentado e oferecido ali dentro do templo. Então, como a música ela tem esse poder de impressionar a mente, de despertar sentimentos, despertar emoções. E não tem nada errado nisso. Porque nós somos constituídos destas coisas. Sim, o professor bem colocou lá no começo, né? Sim. Colocou várias situações que envolvem a música. Então a música ela era feita naquele contexto do templo para poder impressionar o pecador em relação à gravidade e seriedade do pecado. Então, como a Adriana explicou na palestra, era uma música que tinha que despertar esse sentimento no pecador, certo? Esse sentimento e essa sensação, trazer essa compreensão. Quando a gente vai para a música fora do templo, aí você tem os momentos. Se você for para o livro de Samuel, vai ter um momento que Davi toca para acalmar Saul, que está atormentado, tá lá em 1 Samuel 16, certo? Vai ter momento, celebração da libertação, é uma música mais alegre, é uma música mais percussiva, entende? Então é o contexto que vai determinar os contextos. Agora, só porque lá no Antigo Testamento não era usado um determinado tipo de música para aquelas finalidades, representa que hoje eu não posso utilizar? Então se eu for pegar começar a separar o que acontecia no templo no passado e começar a trazer para agora vai ficar complicado, porque no passado o adorador ele não entrava no templo como um todo, ele tinha um acesso restrito. Hoje a gente não tem mais esse acesso restrito, entende? Claro que é como o Getro disse, né? Tudo tem que ser feito com equilíbrio, com bom senso. A musicalidade em Israel, por exemplo, tinha um objetivo, era ajudar as pessoas a memorizar as escrituras. Então a música era usada para isso também, como uma ferramenta didática de ensino, né? Professor, algum comentário sobre a resposta da Mayara? Isso, eu gostaria só, talvez, de sugerir que ao invés de contexto com relação à Bíblia, a gente use, talvez, a expressão propósito. Haviam diferentes propósitos. E se a gente pensar nos propósitos, nos objetivos do uso da música na Bíblia, nos vários momentos, nós podemos utilizar isso como um princípio que pode ser aplicado hoje, né? Naturalmente, também existem na Bíblia algumas situações que nós precisamos entender que tipo de texto estamos lendo ali na Bíblia. Então, por exemplo, o Salmo 50, que é muito citado, né? O Salmo 148, 149 fala muito disso, né? Os últimos salmos ali.
no livro de Salmos, a gente tem que entender que o livro de Salmos, ele é um livro poético, né? Então existe uma liberdade poética muito grande e não, vamos dizer assim, uma apresentação de diretrizes do que deve ser feito ou não, tá? Isso é muito importante ser colocado, porque, por exemplo, ali, além de falar de uma série de instrumentos musicais e de instrumentos de percussão e de dança, fala que animais devem louvar a Deus. Então, se a gente pegar isso como uma diretriz, a gente vai levar para dentro da igreja. Eu não sei se em algum momento aqui minha cachorra latiu alto o suficiente para vocês ouvirem. Eu vou levar minha cachorra, meu gato. Não tem problema. Vou levar animais para dentro da igreja, porque eles também precisam louvar a Deus. Se ela se manifestou, foi música. Então, temos que entender que isso é uma linguagem poética. Ela está falando assim, todos devem louvar e adorar a Deus com o que você tem em suas mãos, né? Faça o melhor, faça o seu melhor. E a Bíblia traz também, se eu puder agora dar meu... Eu creio que a gente está caminhando para o final, né? Sim, sim. A gente já começa esse programa caminhando para o final. É incrível, final, é incrível. Né? Passa muito rápido. É muito depressa. Eu queria sugerir princípios que podem ser aplicados em qualquer contexto cultural, em qualquer música que você acha que deve ser usado ou não. O primeiro deles está lá no livro de Filipenses, capítulo 4. É uma passagem ultra conhecida. Vocês lembram dela? Deixa eu só abrir na minha Bíblia aqui, me dá 2 segundinhos. Verso 8. Filipenses 4, 8, né? A gente vai direto ali. Paulo está falando tal, e ele fala, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então, tudo. A música é verdadeira? Ok. É nobre? É nobre? Ela tem uma nobreza em si? Ela é correta? Ela é pura? Ela é amável? Ela é de boa fama? Então, gaste seu tempo com isso. Primeiro princípio, tá? Princípio fácil de usar. E o outro está em 1 Coríntios. Eu vou ler primeiramente 1 Coríntios 10, verso 23. A liberdade do cristão está escrito aqui, o subtítulo na minha Bíblia. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Diz assim, tudo é permitido. Vamos aplicar isso à música. Eu posso usar todo tipo de música? Posso. Mas nem todo tipo de música convém. Todo tipo de música é permitido, mas nem todo tipo de música edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem ou apenas fazer a música que gosta, mas sim o dos outros. E aí tem a mesma passagem antes disso, em 1 Coríntios 6, ela é um pouquinho diferente, 1 Coríntios 6, verso 12, e diz assim, toda música me é permitida, eu estou parafraseando, obviamente, né? Mas nem toda música convém para adoração e louvor. Toda música me é permitida, mas eu não me deixarei dominar pela música. Porque isso acontece com muitas situações. A gente escolhe músicas que talvez sejam permitidas. E eu não quero dizer aqui que não haja tipos de música que eu acho, em minha opinião técnica, profissional, diga que não são apropriadas para uso num culto cristão, no contexto do Brasil, por exemplo, tá? Mas eu tenho que pensar no bem da igreja todo. Essa música vai edificar a igreja? Ela vai criar mais confusão do que benefício, tá? E tenho que pensar se eu estou sendo dominado por essa música. Eu gosto tanto dessa música, eu curto tanto essa música, que eu quero que todo mundo na igreja também ouça a música que eu gosto. Então, essas 3 passagens, para mim, de uma maneira bem direta, apresentam princípios fáceis de serem entendidos e aplicados se nós nos submetemos à palavra de Deus. Olá, um grande abraço para você que está aqui acompanhando a nossa programação. Quero oferecer para você um presente que é muito especial, super recomendado aqui na nossa Escola Bíblica, muito buscado também por quem procura aqui as nossas redes, as nossas mídias. Estou falando da revista Fique Leve. Gente, é um presente maravilhoso que vai fazer muito bem para a sua saúde, saúde e qualidade de vida, os 8 remédios da natureza. Você sabe, né? Você vai consultar aqui a revista e vai encontrar quais são eles. Vou citar alguns
um spoiler para você por aqui, ó. Saúde física. Por que a água é tão importante para o nosso organismo? Sabia que a água é muito importante para o nosso organismo funcionar bem, tá? E você precisa estar bem hidratado? Aqui você vai encontrar saúde mental, como lidar com as doenças da obesidade, transtornos alimentares, por exemplo, como lidar com eles. Quer agora mesmo o seu exemplar da revista Fique Leve? Peça aí então no nosso WhatsApp da Escola Bíblica 12982444449. Tá aparecendo aí para você, né? 12982444449. Você pode pedir também no site biblia.com.br. Fique leve, essa vai te fazer muito bem.